A narrativa. A verdade é que a narrativa russa tem sido, de facto, muito diferente da narrativa norte-americana. Falam de uma invasão iminente, de reforço de tropas, exatamente o contrário daquilo que a Rússia diz. De facto, estes acontecimentos têm muito, por um lado, de uma crónica anunciada, de uma guerra anunciada, em que a percepção que temos é que falta só uma faísca acidental para a situação se tornar totalmente incontrolável, mas, por outro lado, tem uma componente de total controle da situação por parte dos principais intervenientes. Nós temos Putin que passou de um pária internacional, passou com esta crise para o czar no seu palácio, que recebe à vez os representantes da União Europeia, os chefes de governo dos principais países que parecem fazer fila para um atrás do outro serem humilhados por Vladimir Putin. E a pergunta que se está a fazer na Alemanha, neste momento, muita gente faz, é o que é que Putin vai fazer ao pobre do Olaf Scholz quando ele chegar lá? Vai ser o tamanho da mesa, vai ser durante a conferência de imprensa, mas o facto é que Putin parece estar a gozar o prato de uma forma e estar a aproveitar-se da situação. E isto de uma forma que se pode prolongar por tempo indefinido, porque o não prolongar da situação implicaria chegar a uma solução. O jogo não tem solução porque a NATO não diz que não se aproxima dizendo que aceita uma finlandização da Ucrânia, ou seja, que a Ucrânia passa a ser uma zona uma zona neutra entre os dois blocos, não aceita, e Putin exige-a. Portanto, temos ali um impasse negocial claro, que o único desfecho que tem é o desgaste pelo tempo. E o desgaste pelo tempo joga a favor de Putin. E o desgaste pelo tempo quer dizer, então, que não acredita que a invasão vá acontecer já esta quarta-feira, como dizia o presidente ucraniano? Ninguém beneficia com a quarta-feira como evento. Agora que isto alimenta a angústia, alimenta, não é? E é mais um ponto alto antes do próximo ponto alto nestes acontecimentos. E nós temos que ver, eu acho que o que é mais importante que está por trás é que enquanto isto decorre, todos estão a beneficiar, porque a Rússia está a beneficiar porque o preço tem os cofres cheios de divisas. Mas está a beneficiar porque o preço do gás aumenta. E nunca se viu um anúncio de uma guerra em que a questão do gás e de um gasoduto em especial está permanentemente em cima da mesa. Que guerra é esta, que começa às quartas-feiras, em que a questão central é um pipeline, um gasoduto. Aliás, esse gasoduto, antes de termos esta situação militar, o embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, isto tornou-se público, ameaçava as empresas alemãs por escrito se elas ousassem permitir que o gasoduto fosse terminado. O embaixador dos Estados Unidos ameaçava. E ameaçava por uma razão muito simples, que é o que está por trás disto. Os Estados Unidos tornaram-se em 10 anos o maior produtor de gás natural. E sobra-lhes em gás o que lhes falta em mercado. E o mercado principal é Europa. E a Europa está a ser abastecida pela Rússia. E, portanto, temos este impasse e mais, temos grupos norte-americanos muito importantes que só se tornaram os maiores produtores de gás natural porque recorreram a créditos de milhares de milhões e que se não conseguem vender o gás, não conseguem pagar então os créditos e podem ir à falência. Neste caso, quem tem mais a ganhar são precisamente os Estados Unidos? Não, enquanto estamos no impasse, estão todos a ganhar, porque o medo gera um aumento dos preços, uma ligeira... Aliás, a queda da bolsa é quase insignificante, mas o medo gera um aumento dos preços. E enquanto os preços aumentam, a Rússia beneficia e todos os países que têm medo que esteja iminente um corte de gás da Rússia estão a assinar contratos com os Estados Unidos para o fornecimento de gás. Pois, a minha questão é essa, é que se haverá uma alteração de tal forma que o gás deixe de ser comprado à Rússia e passe a ser comprado aos Estados Unidos. Sendo que é mais caro, não é? Já está a acontecer. Como dizia a Ana Isabel Xavier, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Portanto, não há nenhum país que não esteja neste momento a assinar contratos de fornecimento de gás liquefeito. Estão todos, porque não se podem dar ao luxo de ficarem sem gás. Portanto, é isto também que faz com que os preços subam e todos estejam a beneficiar de uma situação de impasse. Agora, volto ao momento inicial, que é o da faísca temível, que pode, de facto, levar a que uma situação que aparentemente está a ser controlada pelos intervenientes. E está a ser controlada a todos os níveis. O Presidente, a faísca pode ser qualquer elemento de não controle de qualquer um dos lados. Obviamente que neste momento já temos os Estados Unidos a dizer que haverá uma provocação. Portanto, haverá uma provocação que fará com que a Ucrânia faça alguma coisa que obrigue a Rússia a entrar. Ou, ao contrário, que a Ucrânia tome a iniciativa de, por exemplo, em vez do Nord Stream 2, atirar alguma coisa sobre os pipelines que passam pela Bielorrússia, que está do lado de Putin. Portanto, a situação parece ser controlada, mas tem esta componente esquizofrénica e vemos-la, por exemplo, na Conferência de Segurança que vai ter lugar em Munique agora, e o presidente dessa Conferência de Segurança, que foi há muitos anos um embaixador nos Estados Unidos, dizia que, de repente, ele está a tentar convidar russos para virem à Conferência de Munique e ninguém quer vir. O Lavrov não vai, o vice-primeiro-ministro não vai, e de facto mostra realmente como este impasse está a ser perfeitamente calculado para se manter, se preferível, de forma controlada. Olhamos para esta visita de Olaf Scholz a Vladimir
Vladimir Putin, Olaf Scholz, que terá dito que Vladimir Putin que se desengane, porque a Europa, o Reino Unido, a NATO, os Estados Unidos estão todos unidos nesta questão. Será assim? Estão efetivamente unidos nesta questão essencial que é manter e preservar a integridade territorial da Ucrânia. Isso é inegociável para qualquer país do Ocidente. Do meu ponto de vista, Olaf Scholz tem aqui uma grande desvantagem e duas grandes... Se juntar à NATO e eventualmente à União Europeia. Bem, eu não sei se acredito nisso ou se acredito mais tarde ou mais cedo se virará para o Moscou e passará a ser parte integrante de uma espécie de pós-União Soviética, porque ambos os cenários estão abertos, as relações... Eu estou perfeitamente de acordo quanto à dificuldade em falar-se de guerra e de invasão, porque nós estamos, de facto, perante uma situação de... guerra contida há muitos anos que já provocou 14 mil mortos, não é? E que está a ter lugar entre os militares dos dois maiores países da Europa, que são em área a Ucrânia e a Rússia. Essa guerra está em curso. 14 Desde 2014. Como é que definimos guerra? Quando em vez de 14 forem 140 mil mortos, isso aqui é uma guerra, 14 mil não é? Não, nós estamos numa situação de guerra contida numa parte da Ucrânia. E o risco é que a guerra alastre, de facto, e ao ponto de, por exemplo, os Estados Unidos já terem retirado ou estarem a retirar a embaixada de Kiev para deslocar para uma zona mais para o Ocidente. Portanto, já antecipam um avanço dessa invasão russa. Por outro lado, se já antecipam, eles também estão a trabalhar, é o que ressalta disto, com uma pessoa que sabe, obviamente, jogar xadrez, que é Vladimir Putin, eles estão a trabalhar numa espécie de profecia que se autorrealizará. Tanto insistem, dizem que a guerra é na quarta-feira, que vamos tirar já o pessoal, porque Kiev, com certeza, parece que estão quase... Acredita que tem interesse em provocar esta guerra? Se os Estados Unidos têm interesse... Em alguns aspectos têm absoluto interesse, sim. Como fornecedores de armas, como fornecedores de gás, têm interesses claros, interesses económicos. A questão é se nós acreditamos na bondade de quem está à frente nos Estados Unidos, na bondade de Putin. Não podemos acreditar, porque não temos quaisquer razões para acreditar na bondade de Putin. Agora, a questão é se acreditamos na bondade da liderança norte-americana, que se eventualmente guiará por outros aspectos que não os estritamente económicos e de interesses das suas empresas. Porque se guiarem por esses interesses, têm interesse numa guerra? Claro que têm. Até porque a Rússia, por seu lado, está tão defendida e tão escudada por todo, não só pelos ãos, mas também pela China e pelas suas relações comerciais com a China, que quase que deixar de flagrar alguma coisa no leste da Europa, para os norte-americanos é uma forma de tirar pressão a uma panela muito grande que lhes pode causar problemas bem maiores. Miguel Szymanski e Ana Isabel Xavier, muito obrigado aos dois.